Ao estudar estado de defesa, uma questão que fica muito em aberto, muito confusa, é como diferenciar o estado de defesa do estado de sítio. E resolvendo algumas questões, eu percebi que, melhor do que tentar identificar num caso concreto quando é hipótese de estado de defesa e quando é hipótese de estado de sítio, é melhor se concentrar em outras características desses institutos do que o caso concreto em si. Porque pode acontecer de, num caso concreto, ser possível a decretação tanto de um quanto de outro. Então, a partir dessa estratégia, vamos observar aqui quais são as hipóteses do estado de defesa. Preservar ou prontamente restabelecer a ordem pública e a paz social, quando elas estiverem ameaçadas por grave ou iminente instabilidade institucional, calamidades de grandes proporções na natureza. Como um exemplo de instabilidade institucional, a gente pode citar os eventos do dia 8 de janeiro. Na prática, como eu tinha dito, o presidente poderia, dentro das limitações constitucionais, optar por decretar um estado de defesa, talvez uma intervenção federal. Então, por isso, é muito interessante diferenciar o estado de defesa dos outros institutos, considerando outras características que eu vou abordar aqui, e não somente o caso concreto. Como exemplo de calamidades de grandes proporções na natureza, é possível citar as enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul. Então, na prática, vamos supor que tenha acontecido uma hipótese que ensejaria estado de defesa. Por exemplo, uma facção criminosa começa a atacar prédios públicos, supermercados, enfim, em alguns bairros de uma determinada cidade. Percebendo essa situação, o presidente da República edita um decreto estabelecendo, o estado de defesa. Esse decreto ele vai ser encaminhado para o Congresso Nacional no prazo de 24 horas da sua edição. Se o Congresso Nacional estiver de recesso, ele deve ser convocado para uma sessão extraordinária até no prazo máximo de 5 dias. Convocada a sessão extraordinária, o Congresso Nacional deve julgar o decreto, deve deliberar sobre ele, se ele faz sentido, se não faz sentido, se obedece às disposições constitucionais ou não, no prazo de 10 dias. Essa decisão vai ser tomada por maioria absoluta. Se o Congresso Nacional deliberar pela aceitação, pela compatibilidade desse decreto com a Constituição, o Congresso vai funcionar para estabelecer um controle político durante o estado de defesa. O Congresso permanece em atividade para exercer esse controle político. Se não, caso os parlamentares deliberem que ele não obedece aos requisitos constitucionais ou se não, a hipótese não enseja a decretação do estado de defesa, enfim, o estado de defesa já em andamento, já decretado, ele deve cessar de imediato. Então não é em 24 horas, não é em 3 dias, é de imediato. Um ponto interessante também sobre o estado de defesa é que, dependendo de qual foi o motivo pelo qual ele foi decretado, diferentes medidas podem ser tomadas para solucionar o problema. Aqui, se o estado de defesa foi decretado em razão da instabilidade institucional ou de calamidade, daquelas questões da natureza, nesse caso, o presidente ele pode impor restrições ao direito de reunião, ao sigilo de correspondência, ao sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. E aqui é um ponto interessante que a Constituição traz, se esse direito de reunião ele pode ser restrito mesmo no seio das associações. Porque o direito de reunião, ele essencialmente, ele constitui a finalidade da associação, Então, será que na vigência do estado de defesa, esse direito de reunião das associações poderia ser limitado? A Constituição diz que sim, porque faz sentido, que trata-se de uma hipótese excepcional e
e que demanda, sim, a limitação de alguns dos direitos fundamentais em prol da resolução de alguns problemas institucionais ou que seja advindos de calamidade pública. Agora, quando o estado de defesa é decretado com fundamento na existência de uma calamidade de grandes proporções advinda da natureza, somente nessa hipótese é possível que o presidente determine a ocupação ou o uso temporários de bens ou serviços públicos. Por que isso quer dizer? Lá no artigo 5º já não tem essa previsão, né, de que os poderes públicos podem ocupar, usar bens, né? É que lá no artigo 5º, aquela previsão se refere a bens particulares. Para que um ente federativo possa utilizar ou ocupar bens e serviços públicos, ou seja, de outro ente federativo, de outra instituição pública, isso deve ser feito apenas nessas hipóteses excepcionais, nesses momentos de crise, porque isso afeta muito a autonomia dos entes federativos. Inclusive, a propósito, cite-se uma jurisprudência da época do Covid, em que o STF determinou que não era possível a requisição de vacinas ou outros instrumentos feita pela União em desfavor do Estado, porque isso afronta o Pacto Federativo, afronta a autonomia dos entes. Então, retomando, apenas quando o estado de sítio for, ou estado de defesa for, apenas quando o estado de defesa for decretado em razão de calamidade, é possível a ocupação e o uso temporário de bens e serviços públicos, mas somente nessa hipótese de calamidade. Ou seja, se a hipótese for de instabilidade, não é possível fazer uso desse instrumento aqui. Como havia dito, é interessante diferenciar o estado de sítio do estado de defesa por outras características, sendo uma delas a questão de que o estado de defesa ele tem que ser circunscrito a locais restritos e determinados. O estado de sítio ele pode ter abrangência nacional ou também abrangência limitada a uma área menor, mas o estado de defesa não. O estado de defesa ele só pode ser aplicado com relação a locais restritos ou determinados. Por exemplo, uma facção criminosa começa a invadir prédios públicos, supermercados em determinado bairro de uma cidade. Então, local restrito, né? Este bairro e determinado daquela cidade, né? Então, essa característica é muito interessante para diferenciar do estado de sítio. Outro ponto é que o estado de defesa ele tem o prazo de até 30 dias. Então, não pode ser superior a 30 dias. Isso quer dizer que pode ser 29, pode ser 28, pode ser 15. E esse prazo ele pode ser prorrogado apenas uma vez por igual período. Então, vamos supor 15 mais 15 ou 30 mais 30. Beleza, prorrogou. Vamos supor que prorrogou e não resolveu. E se não resolveu o problema? Aí, uma opção que o presidente tem é solicitar o estado de sítio, porque uma das hipóteses de estado de sítio é justamente a ineficácia das medidas adotadas no estado de defesa. Bem, uma última observação sobre o estado de defesa é que, com relação à prisão, se uma prisão for decretada durante o estado de defesa, ainda assim deve haver a comunicação imediata do juiz para que seja aferida a legalidade ou não dessa prisão. Se ela for legal, a prisão será relaxada. Essa prisão também tem que ser acompanhada de uma declaração da autoridade que efetuou, né, a segregação da pessoa, dizendo como que está o estado físico e mental do preso no momento em que houve essa apreensão. Então, se ele estava com alguma lesão, ou se ele estava perturbado, a autoridade que efetuou a prisão tem que fazer uma declaração sobre essas condições do preso. Mas aí fica o questionamento se é obrigatório ou não
a realização de exame de corpo de delito. Porque essa declaração ela é uma descrição feita pela autoridade, ela não é um exame médico. É necessário um exame de corpo de delito, no caso de prisão, efetuada durante o estado de defesa? Olha que interessante. Em um cenário de normalidade, sem crise institucional, sem situação excepcional, sempre é obrigatório realizar o exame de corpo de delito para aferir se não houve nenhuma tortura, nenhuma lesão corporal na prisão, enfim. Durante o estado de defesa, isso não é obrigatório. A Constituição fala que é facultado ao preso solicitar a realização do exame. Então, nem sempre o exame de corpo de delito vai ser realizado após uma prisão no estado de defesa. O preso tem que solicitar à autoridade policial a realização desse exame. A Constituição também fala que o prazo máximo de qualquer prisão durante o estado de defesa é 10 dias, salvo autorização judicial. E, por fim, com relação à incomunicabilidade. Comunicabilidade quer dizer que o preso não tem direito à visita, não tem direito à conversa com o advogado, nem nada. Esse instituto ele foi banido desde a Constituição de 88, então, nem no processo penal comum não pode, né, enfim. E também aqui, durante o estado de defesa, não é permitida a incomunicabilidade do preso. Então, esse é um direito que não tem flexibilização. Essa vedação não tem flexibilização nem mesmo durante o estado de defesa. O estado de sítio, ele pode ser decretado quando existe uma comoção grave de repercussão nacional ou a ineficácia de medida, né, tomada durante o estado de defesa, a ocorrência de guerra, ou se não uma resposta do Estado a uma agressão armada estrangeira. Bem, analisando essas hipóteses, percebe-se que, comparando com o estado de defesa, é melhor tentar diferenciar os dois institutos por outras características, que não as hipóteses que ensejam sua decretação. É claro que é interessante ficar atento a essas palavras-chave, né? Mas o caso concreto, por vezes, não é suficiente para diferenciar os dois. Bem, o estado de sítio ele funciona de forma similar ao estado de defesa. Constatando alguma hipótese em que é cabível a adoção dessa medida, o presidente da República solicita ao Congresso Nacional. Então, aqui já é uma observação muito importante. Estado de sítio solicita, né, aquele mnemônico. Nesse caso, o presidente não pode decretar o estado de sítio de forma automática. Ele deve solicitar a autorização ao Congresso Nacional. Aqui vale as mesmas regras. Se o Congresso estiver de recesso, deve ser convocada uma sessão extraordinária no prazo máximo de 5 dias. O Congresso, então, vai ter 10 dias para analisar essa solicitação, decidindo por maioria absoluta. Se o Congresso autorizar a decretação do estado de sítio, ele deve continuar funcionando durante a vigência dessa circunstância excepcional, né? Durante a vigência, durante as medidas, né, tomadas do estado de sítio. Então, enquanto durar o estado de sítio, o Congresso deve continuar com essas atividades em funcionamento, justamente para exercer esse controle político sobre essa situação excepcional. Se rejeitar, ele nem vai ser decretado, então não tem muito o que fazer. O presidente deve tomar outras medidas, enfim, ou tentar propor novamente. Se o Congresso Nacional autorizar o presidente da República, ele vem e edita um decreto. O que vai conter nesse decreto do estado de sítio? Primeiramente, a sua duração. A duração é uma característica muito importante para diferenciar o estado de sítio do estado de defesa. Quando o estado de sítio for decretado, em virtude daquelas hipóteses de comoção com grave repercussão nacional ou ineficácia das medidas tomadas no estado de defesa, o prazo de duração do estado de sítio ele pode ser de até 30 dias também. Só que, nesse caso, a prorrogação pode ser
quantas vezes for necessário, 30, mais 30, mais 30. Não tem a limitação de apenas uma prorrogação, como no estado de defesa. Por sua vez, se o estado de sítio for decretado nas hipóteses de guerra ou de resposta à agressão armada estrangeira, aí ele vai durar enquanto precisar. Bem, o decreto ele também vai trazer normas de execução, né, como que vai ser implementada essas eventuais restrições a direitos e garantias fundamentais, e vai trazer, claro, as garantias suspensas, né, quais direitos que vão ser limitados durante a vigência do estado de sítio. A princípio, se a hipótese que ensejou a decretação do estado de sítio foi guerra ou agressão, né, aquela, vale tudo, assim. Claro que não é um tudo, mas assim, a Constituição não impõe nenhuma limitação expressa com relação às garantias que podem ser suspensas na hipótese de guerra ou de agressão. Agora, se o estado de sítio foi decretado com base na comoção ou na ineficácia, né, naquelas duas hipóteses que falamos, só podem ser adotadas as seguintes medidas: obrigação de permanência em localidade determinada, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns, restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei. Esse aqui é interessante, que a própria Constituição diz que não está inserida nessas limitações as comunicações parlamentares, as comunicações das casas legislativas, né, desde que exista uma deliberação conjunta do parlamento com relação à propagação dessas informações. Vai ter também a suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão de domicílio, intervenção em empresas públicas, de serviços públicos, né, prestadores de serviço público. Isso é interessante porque, vamos supor que a União tem interesse em intervir, né, em uma empresa estatal para viabilizar alguma medida durante o estado de sítio e retomar a normalidade. E também a requisição de bens.